capítulo 49 hoje, né, de Gênesis. Quem está acompanhando a leitura? Quem chegou ao capítulo 49 de Gênesis? Quem foi? Alguns de vocês chegaram, não todos, né? Deixa eu perguntar de novo. Quem chegou ao capítulo 49 de Gênesis? Chegaram? Parabéns, vocês são incríveis, parabéns. Olha, como eu falei a vocês, eu não me canso de ler a história de Gênesis, eu não me canso de ler a história de Abraão, eu não me canso de ler a história de Isaac, de Jacó, eu não me canso de ler as histórias de José, porque não são histórias apenas, é palavra de Deus. Então quando a gente lê, a gente é recarregado, nós somos fortalecidos. E eu não leio aquilo ali para achar, poxa, que historinha legal, como a Ivna comentou, né? Não é só para ter uma história legal e a gente achar bonito, é para a gente aprender. Se todo crente lesse a história de José, ninguém precisaria ler livros sobre cura interior. Eu vou repetir, se todo crente lesse e absorvesse a história de José, ninguém ia precisar estar lendo livros de cura interior, ou indo para retiro espiritual para poder fazer libertação, porque tem cadeias na alma, prisões. Deixa eu rasgar o verbo aqui com vocês. É muita falta de leitura da palavra no meio do povo crente, no povo de Deus. É muita gente que não lê mais Bíblia, que não absorve a palavra, e aí anda doente, enfermo na alma, complicações terríveis. Nós precisamos nos voltar. Jesus disse que nós somos lavados, a palavra de Deus diz que nós somos lavados pela palavra. Ele nos lavou pela palavra e pela renovação do Espírito Santo. Duas coisas Deus usa para trabalhar na sua vida, o Espírito Santo e a palavra. Você entendeu? Deus vai sempre usar duas coisas, o Espírito Santo e a palavra. E se você recusar a palavra de Deus, Ele vai permitir que um espírito de engano venha e te seduza, te engane. Porque você não está dando ouvidos à palavra dEle. O que te resta ouvir então? Eu pergunto, o que resta você ouvir então? Eu não quero ouvir a palavra de Deus. O que te resta ouvir então? Engano? Você entende? Mas a palavra do Senhor, ela liberta. Por exemplo, o que é que diz lá em João capítulo 17? Verso 3, é isso? Pode colocar a iluminação para cá, pessoal, que hoje é culto de estudo, eu quero que o pessoal abram as Bíblias aí. Quem está na luz? Por favor, coloca a luz aqui para o pessoal. Obrigado. João 17,3, o que é que está escrito? Quem encontrou, lê, por favor, em voz alta, como trovão. Esse versículo é conhecido, eu acho que é 17,17. Deixa eu ver se é 17,17 mesmo. Abra aí, 17,17. É isso mesmo. O que é que diz 17,17? Exatamente. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus faz uma oração e diz assim: Pai, santifica eles na verdade. Aí ele diz assim: a tua palavra é a verdade. Então qual é o instrumento de santificação na nossa vida? Qual é o instrumento de santificação na nossa vida? A palavra. E quando eu leio a palavra, ela vai me confrontar, e ela vai tirar de mim, se eu a leio dessa forma, Deus vai usar para arrancar da minha vida coisas que precisam ser arrancadas. Porque Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é verdade. É por isso que a gente insiste tanto. E eu me alegrei muito com uma irmã, deixa eu ver como é o nome dela. Lá daquela povoado ali que diz que a terra é bastante dura. Como é o nome daquele povoado? Quilombo, né? Não. É um povoado para cá, para Riachão, né? Esqueci o nome do povoado. Aquela irmã, a esposa do Rodrigo. Eita, agora fugiu o nome dos dois.
ela fez um comentário, ela disse assim, ela postou nas redes sociais dela, os livros que ela estava lendo, aí ela disse assim, ó, estou lendo esses livros aqui, mas eu aprendi com o meu pastor, que isso aqui é sobremesa. Isso aqui é sobremesa. A comida verdadeira, o arroz e o feijão mesmo, é o quê? É a palavra. Valciliana e Eduardo, pronto, lembrei o nome dos dois. A pastora me ajudou a lembrar, e o esposo é o Eduardo. Ela postou nas redes sociais dela, aprendi com o meu pastor que livros são sobremesa, mas aqui é a comida verdadeira. Amém? Gente, você não vive de sobremesa. Se você viver de sobremesa, você vai adoecer. É gostoso, pastor? É, mas não dá para viver de sobremesa. Né, Radassa? A gente não dá para viver de sobremesa, não é isso? A gente tem que viver arroz, feijão, carne, salada. Não é assim? Amém? Isso está aqui, gente. É a palavra. Ah, pastor, o senhor é contra livro? Não, eu escrevo livro. Já escrevi livro, pretendo escrever outro. E outros. Mas eu digo a vocês todos, por favor, nunca substituam a Bíblia por nenhum livro, nem meu livro, nem livro que eu escrever. Nunca façam isso. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia uma vez. Eu já li a Bíblia 2 vezes. Eu já li umas 50. Mas eu vou continuar lendo. Até que eu fique velhinho, até que Jesus volte, eu vou continuar lendo. Amém? Em nome de Jesus. Guarda isso no seu coração. Então vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque como nós estamos terminando Gênesis, eu gostaria de ouvir os comentaristas. Eu vou fazer o primeiro comentário e você já se prepara aí para você fazer o seu comentário, tá certo? Que eu vou chamar você. Vou chamar você. Então você que faz comentários aí, eu vou estar chamando você, então você já se prepara. Tá certo? Combinado? Todo mundo combinado? Vamos lá então. Aleluia. Bom, nós vimos até o capítulo 10 lá de Gênesis na semana passada com a tábua das nações, ou seja, o registro das nações, as nações que vieram a partir de qual é o nome dos filhos de Noé? Sem e Jafé, o mais novinho era o Jafé, Sem, Cã e Jafé. Então, a partir deles, Deus povoou a terra. Então, veio Nimrod, lá no capítulo, ele se tornou o homem poderoso sobre a terra, o primeiro anticristo, e depois, no finalzinho do 11, começa a falar da família do tal de Abrão, um camarada que era da terra de Ur, lá da Babilônia, né? De Ur, lá da Caldeia, e esse camarada, ele está decepcionado com os deuses, ele é velho, a esposa já está velha, e ele não tem filhos, e Deus fala com ele assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, lá farei de ti uma grande nação. Deus não apareceu para ele, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não viu a Deus. E Deus mandou ele ir para uma terra que ele não sabia que terra era essa, e ele disse, uma terra que eu vou te mostrar. Gente, esse é o chamado de caminhar por fé. Às vezes nós não gostamos disso, porque caminhar por fé significa que você está dependendo de Deus. E, sinceramente, nós não gostamos de depender de nada. Principalmente os homens que são, principalmente aqueles que tiveram experiência muito cedo de trabalharem, de resolver as coisas, de ser o provedor, de ser a pessoa que vai lá e resolve. Mas imagina agora, Deus diz, eu serei o teu guia e eu vou ser a tua provisão. E você vai andar pela fé. Você não sabe o lugar onde você vai, mas eu vou direcionando a você. Pastor, como é que funciona isso? Funciona mais ou menos assim. Imagina só, você vai numa noite bem escura, muito escura, e você liga seu carro, e o seu farol alcança 50 metros. Mais ou menos isso, Luciano? Não, mais? 100? Uns 100 metros? Por aí? Pronto, vamos colocar 100 metros. Seu farol alcança 100 metros. Aí você diz assim, eu não vou não. O meu farol só alcança 100 metros. Como é que eu vou andar numa noite escura dessa com um farol que só alcança 100 metros? O que é que você está esquecendo? Bianca, você,
que deve ser um excepcional motorista. O que você está esquecendo? A Bianca diz assim, eu não vou não, pastor, o farol só alcança 50 metros, para lá está muito escuro, como é que eu vou lá? Como é que eu vou? Ela nem dirigiria de noite. Sabe como é que você vai? Deixa eu dizer um segredo, Bianca. À medida que o carro vai se movendo, a luz vai se movendo. À medida que você vai andando com o carro, a luz vai acompanhando. Você vai tendo luz à medida que você se move. Guarda isso no teu coração. Você vai tendo luz à medida que você se move. Se você não se mover, a medida que você vai ter é aquela. Mas se você começa a se mover, a luz vai te acompanhando. Gente, o que significa para nós? Deus está dizendo para nós o seguinte, para Abraão, para mim, para você, Deus está dizendo, você não compreende tudo agora, mas a partir do momento que você começar a se mover, você vai começar a compreender aquilo que eu tenho para você. Amém? Isso é andar por fé. Andar por fé não é ter todas as respostas. Andar por fé é você saber que à medida que você der um passo, você não vai afundar, você vai dar o segundo passo, vai dar o terceiro passo, e à medida que você der os passos, Deus vai construir uma ponte para que você coloque os seus pés sobre as águas. Isso é andar por fé. Agora, isso aqui está no Antigo Testamento, está em Gênesis capítulo 12, mas é a base para todo cristão, é a base para a nossa vida. Todos nós aqui somos chamados para andar por fé da mesma forma. Salvação na Bíblia é pela fé, cura é pela fé, bênçãos pela fé, porque tudo em relação a Deus é pela fé. Pastor, não é pela graça? É pela graça, claro que é. A graça já é a disponibilidade. Mas como é que eu alcanço isso? Crendo. Lembra lá que em Hebreus está escrito o quê? Hebreus 11:6. Isso. Ela lembrou, não foi? Está dizendo o que lá em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu vou andar com Deus, já imaginou Abraão dizendo assim, eu não vou me mover, o Senhor não me revelou nada. Aí Deus está dizendo para Abraão, Abraão, se mova, à medida que você se mover, você vai compreender outras coisas. Ah, eu não quero. Travou a vida. Quantas pessoas estão com a vida travada, porque não estão se movendo? Não estão se movendo. Compreenderam, gente? Então nós precisamos nos mover em fé. E esse é o chamado para todos nós. Então, Isabel, vem cá, Isabel, por favor. Ela vai fazer o comentário dela, que ela comentou, tá bem? Daqui a pouquinho você prepara. Levanta, eu quero saber se tem alguém disponível que queira fazer comentário. Levanta a mão, quem está disponível para eu saber aqui. Pode vir, Isabel. E quem não estiver disponível, eu vou fazer estar disponível. Quem está disponível? Ué, não tem ninguém disponível? Daqui a pouco vai ter. Amém, glória a Deus. De todo o livro de Gênesis, né, a história de José, ela me impactou muito. E durante o processo, né, da leitura da história de José, até comentei com meu esposo, eu faço amor, a história de José, ela é tão completa, né, cercada de cura, de perdão, de libertação. E uma das coisas que me chamou muita atenção e que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, é trazer o Espírito de Deus, né, e mostrar o Espírito de Deus para onde a gente está, E aí o rei, né, ele falou com José. Na verdade, quando ele estava para decidir quem iria, né, quando ele teve o sonho, José revelou o sonho, ele falou assim,
quando José disse que teria que ter uma pessoa que conduzisse, que trouxesse a libertação para o povo, né, que fizesse a reserva, que fosse aos países para buscar o alimento, ele falou bem assim: essa pessoa tem que ser você, tem que ser José, porque nele está o Espírito de Deus. E o que fez José, ou o que fez o rei, identificar que em José estava o Espírito de Deus, foi o discernimento, foi a clareza, foi a presença, foi a paz. Ou seja, quando José estava, o ambiente que ele estava, ele foi instrumento de salvação. Ele foi instrumento de Deus para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer esclarecimento, trazer clareza. Que nós, como cristãos, possamos nos posicionar onde quer que nós estejamos, né, trazendo essa presença. Né? E, principalmente, José ele foi um instrumento de Deus para salvar vidas, porque muitas pessoas morreriam naquela época se ele não tivesse se posicionado, se ele não tivesse aberto a boca dele, falado e revelado sonhos, se ele não tivesse tido a proatividade de se posicionar diante daquela situação. E aí, muitas vidas foram salvas, porque muita gente morreria de fome. E assim foi alcançada a salvação por meio daquele povo, e estamos aqui hoje para testemunhar isso. Amém. Amém. Bom, eu sei que vocês amam José, então deixa eu falar um pouquinho aqui de alguns outros, né? Por exemplo, de Judá. Quem foi Judá? Judá era um dos filhos de... Qual era o nome da mãe dele? Vamos ver se vocês lembram. Nós temos 4 matriarcas. Vocês sabiam disso? São 4 matriarcas. Qual o nome das matriarcas? Jesus dos crentes. Ajuda esses crentes. Raquel, Lioleia, certo? Bila e Jesus dos crentes. Zilpa. Essa Josi está lendo a Bíblia. Muito bem, Josi. Parabéns. Amém. Exatamente, são as matriarcas. A Leia, a Raquel, a Bila e a Zilpa. O Judá, ele era filho da Leia, né? E os 4 primeiros filhos foram o Rúben, o Simeão, o Levi e Judá. Judá não era o primogênito era Rúben. Só que o Rúben cometeu um erro. O Rúben profanou a cama do pai. Ele se envolveu com a concubina, com a Bila, que era a mãe do Dan e do Naftali. Né? Ele se envolveu. Aí, provavelmente ele era muito novo. Só que uma coisa chocante que eu estava lendo hoje, né, que a gente estava lendo, é que quando o Jacó vai dar a bênção, aquele pecado que ele cometeu no passado influenciou a bênção. E eu achei muito triste. Não porque o Jacó fez isso, mas para a gente ver que erros, gente, têm consequências. Deus, ele é gracioso, mas erros, eles vão carregar consequência. O pai não deixou de amar o Rúben, mas ele chega para o Rúben e diz: Rúben, você não será o primogênito. Ele perdeu o direito de ser primogênito. O que era o direito de ser primogênito, Jamile? Você lembra? Primogênito era o que tinha porção dobrada. E esse direito foi dado a quem? A José. Foi dado a José. José era uma tribo, se tornou 2, através dos filhos, Efraim e Manassés. Mas o Judá, que eu estava falando com vocês, o Judá, quando José, fazendo-se de governador do Egito, dizendo que ia prender lá o Simeão e o Benjamim, porque foi encontrada a taça no saco de trigo lá do Benjamim, o Judá disse: não, meu senhor, eu jurei a meu pai que o menino ia voltar. E se alguém tiver que ficar como escravo, que eu seja o escravo. Não me deixa ver o mal do meu pai. Se é para alguém ser escravo, eu fico no lugar dele. Mas ele não. Gente, foi nessa hora que José não aguentou.
Foi nessa hora que José não aguentou, foi nessa hora que José disse, sai todo mundo daqui, começou a chorar, abriu o bocão e começou a chorar, porque ele viu a intercessão, o amor de Judá pelo o irmão mais novo, que era o Benjamim. Vocês entenderam? Ali na Bíblia nós temos um exemplo de intercessão forte. Cadê as mulheres da intercessão? Tem alguém aqui da intercessão? Gente, nós temos um exemplo forte de intercessão. O José estava representando o governador do Egito. O governador do Egito estava dizendo, eu vou prender teu irmão. O Judá chega e diz, não, ele não. Se tiver que alguém ser preso, eu fico preso no lugar dele. Mas ele não vai ser preso não. Ele vai voltar para a casa do meu pai. Isso quebra José. E ele se revela. E eu fico perguntando, será que a gente consegue interceder dessa forma? Será que a gente consegue chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor não, de forma nenhuma, Senhor não pode, Senhor, essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fazer como Moisés disse, Senhor, ou o Senhor salva, ou o Senhor fica com esse povo, ou risca meu nome do livro da vida. Moisés chegou a dizer isso, Senhor, se o Senhor não for com eles, se o Senhor não perdoar eles, risca meu nome do livro da vida. Isso é intercessão. O que aconteceu? A Bíblia diz, quando Jacó vai abençoar os filhos, ele chega para Judá e diz assim, Judá, o cetro não se apartará de ti. Se o pecado tem consequências, a boa atitude também tem consequências. O cetro, o governo, a porção dobrada foi para José, mas o cetro e o governo foi para quem? Para Judá. Porque foi ele que foi interceder pela vida de Benjamim. Foi ele que disse, eu fico no lugar dele. Sempre que você intercede, Deus tem uma porção também para você. Deus tem uma porção para a sua vida. Amém? Então vale a pena você dobrar o seu joelho, vale a pena você orar. Não pense que é em vão. Amém? Glória a Deus. Ivnariane é outra comentarista assídua do Kadosh. Sim, por favor. Ela é tímida. Glória a Deus. Shalom, igreja. Uma pessoa assim de Gênesis que me chama muita atenção é Noé. Porque Noé é o que nós vivemos hoje. Uma sociedade em degradação, uma sociedade totalmente corrompida. E você imagine Deus olhar para a gente e dizer bem assim, eu estou vendo naquela pessoa uma pessoa íntegra. Você imagine, foi o que aconteceu com Noé. A sociedade vivia de degradação total. E Deus olhou para Noé e disse bem assim, eu vejo ali um homem justo. Aí você imagine você dizer, hoje você dizer, eu não consigo ser justo diante dessa sociedade corrompida. Aí Noé vai olhar para você lá do céu e vai dizer bem assim, eu consegui. Eu sou o exemplo que eu consegui. Porque não adianta você querer se justificar diante de Deus, dizendo que não consegue, na sua empresa você não consegue se corromper. Vem uma coisa como o Rodrigo testemunhou aqui, um dia desse, dizendo que para ele ficar na empresa ele teria que fazer algo que não agradava a Deus. E ele preferiu sair da empresa para não cometer aquilo. Então, assim, você não pode dizer, eu não consigo. Porque na Bíblia fala que Noé, ele salvou toda essa geração porque ele era íntegro. Já pensou se não existisse Noé? Já pensou se Noé dissesse, eu não consigo não ser íntegro? Já pensou se não existisse? A humanidade seria totalmente corrompida, porque Deus iria destruir a humanidade, mas Ele queria apenas uma pessoa. E hoje Deus quer você. Deus quer você íntegro naquela empresa, Deus quer você íntegro naquela faculdade, Deus quer você íntegro aonde você estiver, porque Ele tem pessoas para salvar através da sua vida. Então, a história de Noé, ela traz essa reflexão para a gente, que não adianta você dizer que tudo ao seu redor está ruim. Deus só precisa de você, que você seja uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, para que Ele possa salvar outras pessoas que estão ao seu redor. É isso, pastor.
Amém. Amém. Aleluia. Acho que dá tempo de chamar pelo menos mais uns 2 aí. Vai se preparando aí você, viu? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, tem outra coisa muito interessante aqui. Muito, muito interessante mesmo aqui nessa história, já no finalzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Capítulo... deixa eu ver. 46. Capítulo 46, coloca aí, por favor, verso 28. Ora, Jacó enviou Judá à frente dele para ir até José, a fim de saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, com a carruagem pronta, foi a Gósen, a fim de encontrar-se com Israel, o seu pai. Assim que o viu, lançou-se ao seu encontro, abraçado a ele, chorou longamente. Chorou longamente. Amém? Até aí, verso 29, tá bom, né? De que trata essa passagem? José foi se encontrar com o pai. O que mais? Gente, José estava vivo ou morto na cabeça do pai? Estava morto. Estava morto há pelo menos, deixa eu ver quantos anos, mais de 20 anos, com certeza, mais de 20. José tinha 17 anos quando teve os sonhos. Quando ele se apresentou a Faraó, ele tinha 30. Ele tinha 30 quando se apresentou. Os 7 anos de fartura já tinham passado, já tinha entrado os anos de seca. Você coloca um ano ou 2 a mais aí você coloca uns 22 anos pelo menos, já tinham se passado. Certo? 22 anos já tinham se passado. Aquele menino de 17 anos agora está com 39 anos de idade. 39. Só que na cabeça de Jacó, o menino estava o quê? Morto. Quando a gente perde alguém, na nossa cabeça, essa pessoa está como? Morta. Só que vai chegar o dia em que você vai se encontrar com essa pessoa que para você estava morta. Por que eu digo assim, para você estava morta? Porque a Bíblia diz assim, que para Deus todos vivem. A pessoa está morta para você, mas para Deus todos estão vivos, todos estão vivos. Aí vai chegar o dia que assim como Jacó se encontrou com o filho que ele achava que estava morto, você irá se encontrar com aqueles que partiram no Senhor. Você irá se encontrar com aqueles que partiram no Senhor. Vocês compreenderam? Agora, uma coisa interessante é que ele tinha 17 anos, agora ele tem a aparência de um homem de 39. Ele já não é mais aquele menininho que o pai lembrava, agora ele é um homem já formado, ele é um homem feito, ele é o governador do Egito. O que isso nos ensina? Né? Aquela mãe que perdeu aquela criança, dentro do útero ainda, que nem nasceu, aquele filho que nem nasceu. Você sabe que um dia você vai encontrar com ele no céu? Você sabia disso? Você vai se encontrar com essa criança no céu. Só que não vai ser um embrião, você não vai encontrar um embrião. Lá, ele já vai estar formado. Já vai estar grande. E eu não sei como, mas você vai saber quem é. Você vai saber quem é. Amém? Esse é uma das coisas que é revelada no livro de Gênesis. Por quê? Porque eu sempre falei para vocês que Gênesis trata de todos os assuntos são tratados em Gênesis. Até a ressurreição dos mortos é tratado em Gênesis, através do reencontro do pai que julgava o filho estar morto. No caso José. Amém? Vem para cá, Rodrigo, ainda dá tempo, vem para cá. Eu falei que dava tempo, não foi? Aleluia. Deu para entender? Gente, ficou claro isso? Deu para entender? Amém.
Bom, pessoal, está sendo muito edificante estar acompanhando a leitura junto com os irmãos. Eu confesso que às vezes eu faço no início do dia, ou às vezes eu faço no final do dia, mas eu sempre paro e tiro um minuto para olhar os comentários, porque às vezes tem coisas que eu não consigo enxergar, que os irmãos enxergam e eu consigo aprender junto com os irmãos. A gente, junto com a leitura da Bíblia e o jejum, o pessoal do Ministério do Louvor está fazendo também um propósito. A gente se reuniu em duplas e todos os dias a gente se reúne e a gente tem um tema específico. E, por sinal, o tema de hoje e o tema de amanhã é sobre leitura da palavra. E eu anotei algumas coisas aqui que eu achei bastante importante, referente à leitura da palavra, não a algo específico de Gênesis, porque tudo em si Gênesis é um livro muito curioso, que desperta muito a nossa curiosidade, então é muito legal de ler. Tem alguns livros na Bíblia que são a história é mas é um livro que realmente a gente entra bastante motivado. Eu espero que essa motivação não se acabe e que esse ano realmente a gente tenha intensidade em começar esse projeto de ler a Bíblia e finalizar, porque isso faz muita diferença na nossa vida. O que eu anotei aqui foi que quando Jesus tentado no deserto, ele era o dono da sabedoria, mas ele não usou argumentos filosóficos nem nada do tipo. Ele respondeu cada tentação ali no deserto com: está escrito. Então, a lição que eu tiro disso é que a gente não pode usar uma arma que a gente não conhece. A gente não pode se dizer cristão e a gente não saber do nosso manual. A gente não conhecer o nosso manual. Tem povos aí, outras religiões, que eles realmente estudam só pelo prazer de humilhar o outro. Mas nós não usamos isso para humilhação, e sim para edificação. A palavra luz, eu pesquisei aqui, ela é descrita na Bíblia como lâmpada, como luz, como espada e como alimento. Então, que ela seja a nossa luz, que ela seja a nossa espada, para que juntos nós consigamos lutar as nossas guerras e que ela seja o nosso alimento diário, não só de uma temporada, não só de um início do ano, mas que ela seja o alimento de todos os anos, de todos os dias. É isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Aleluia. Outra coisa que para nós terminarmos, o Gênesis, como dissemos, Gênesis é começo de todas as coisas, começo da caminhada, começo da criação, começo da civilização, começo da nação de Israel e dessa mudança. E houve um episódio que marcou muito a transformação na vida de Jacó, que foi justamente quando ele estava fugindo de quem? Ele estava fugindo de Labão, indo se encontrar com quem? Com Esaú. E aí ele chega no ribeiro lá, no val de Jaboque. Ele manda o pessoal ir adiante e ele fica. E por que ele fica? Por que ele fica? Hein, Mari? Alguém lembra por que ele ficou para trás? Ele foi orar, gente. Ele foi orar, ele estava preocupado. Só para lembrar vocês, o irmão dele, o Esaú, estava vindo ao encontro dele com 400 homens. Ninguém vem com 400 homens para te dar um abraço. O Esaú vinha com 400 homens para matar Jacó, para matar a família dele, destruir tudo. E Jacó sabe que o problema está vindo contra ele. Sabe o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai orar. Às vezes, a gente sabe que tem um problema se levantando contra a gente. E qual é a nossa atitude? Interessante é como a Bíblia retrata isso. A Bíblia retrata que Jacó, ele perseverou durante uma noite inteira. Foi uma noite inteira lutando contra um homem que apareceu, que na verdade era um anjo, que estava ali na forma de um homem, e ele começou a lutar a noite inteira. Quantas pessoas não têm essa coragem de lutar por aquilo que eles querem, lutar pela família, lutar
pelos seus netos, lutar pela sua vida, pela sua casa. Tem pessoas que dizem, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. O que tiver de ser, vai ser. Jacó não, Jacó disse, eu vou lutar. E quando ia amanhecendo o dia, aqui no nosso verão, 5 da manhã, né? Quando ia amanhecendo o dia, o anjo disse, deixa eu me ir, já está amanhecendo, vamos parar com essa brincadeira. E Jacó disse, eu não te largo, se não me abençoares. Gente, os céus gostam de gente de garra. Igreja não é lugar para gente frouxa. Amém? Aliás, no céu não entra covarde. A Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Porque quem tem medo não coloca o pé para fora do barco. Quem tem medo não faz como Abraão fez. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem tem medo, gente, não faz como Jacó fez, que foi para o Egito crendo que Deus iria guardar e direcionar ele. Pessoas que têm medo, elas não se movem por fé. Elas não se movem. Jacó, ele mostrou determinação, garra, e ele disse assim, não, eu só te largo quando me abençoares. Aí o anjo disse, como é teu nome? Jacó. Pois hoje eu mudo o teu nome. Você não será mais chamado Jacó. Seu nome agora é Israel, porque você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Amém? Gente, Deus pode dizer a mesma coisa de você? Deus pode dizer de você que você é uma pessoa que luta com os homens e luta com Deus? Como assim, pastor, luta com os homens? Não é que você vai estar brigando. Não é que você vai ser aquele crente que briga com o teu vizinho, que briga com... Não, não é isso não. É que você sabe perseverar. Você sabe ir em frente. Você não é daquele que recua, que retrocede. Você é daquele que chega diante do Senhor em oração e diz, Senhor, está aqui, a tua palavra diz, o Senhor tem dito a tua palavra, Senhor, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, haja provisão. Você entendeu? Nós precisamos dessa coragem que Jacó tinha. Nós precisamos ser uma igreja que crê que Deus, Ele é soberano, mas Ele quer que a gente reaja à graça. Isso se chama fé. Amém? Alguma pergunta? Pastor, eu tinha uma pergunta do livro de Gênesis, eu gostaria de fazer. Alguma pergunta antes de encerrarmos? Levanta a sua mão e faça a sua pergunta. Ou seu comentário. Um de cada vez, gente. Não fala todo mundo de uma vez só, não. Né, André? Se falar todo mundo de uma vez, aí... Diga, Danilo. Danilo está ali, eu acho que ele está querendo fazer uma pergunta. Ele até se abaixou para pegar alguma coisa. Amém? Não? Então vamos ficar de pé, então. Tem uma mão ali se levantada, não sei. Pode fazer a pergunta. Agora tem que falar alto. Você está muito atrás, não dá para te ouvir. Você quer oração. Tá, ok. Pelo quê? Alguém ouviu? Para se converter? Tá, vem aqui então, vem aqui à frente, nós vamos orar agora. Pode vir. Amém, gente? Glória a Deus. Vem para cá. Uma das mulheres, acompanha ela aqui. Isso. Cadê as mulheres para acompanhar? Glória a Deus. Ela quer... Oi? Sim. Sim. Tá bom. Qual é o seu nome? Alcilene. Nós vamos orar por você, Alcilene. Tá bom? Pode ficar aqui. Isso, Alcilene. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de Alcilene nas tuas mãos, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, se revele a ela, assim como diz a tua palavra, Senhor. O Senhor se revelou a Abraão, e o Senhor diz, anda na minha presença, que ela possa também ouvir a tua voz,
e tomaram uma decisão de fé, Senhor. Eu não sei o quanto ela ouviu, o quanto ela compreendeu, mas eu te peço que o teu Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer. Se revele a ela de forma poderosa, que ela tenha um verdadeiro encontro com o Senhor, que o Senhor seja o pastor, que o Senhor seja o provedor, que o Senhor seja o Jirê, que o Senhor seja o Shalom, que o Senhor seja aquele, Senhor, que excede todo entendimento. No poder do nome de Jesus, nós quebramos cadeias, quebramos prisões, todas as alianças com as trevas canceladas em nome de Jesus, e declaramos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer o Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ler a palavra, Senhor, sem compreendermos que é a tua palavra, é palavras de Deus. Senhor, nós vivemos uma sociedade, como foi dito nessa noite, que se distancia a passos largos do Senhor. Mas o Senhor chamou Noé, o Senhor chamou Abraão, o Senhor chamou Isaac, o Senhor chamou a Jacó, o Senhor chamou José. Tantos homens, mulheres que foram chamados pelo Senhor para testemunharem, para serem uma luz no mundo, para ser sal da terra. Em nome de Jesus te pedimos que assim faça com o teu povo nessa noite. Para o louvor da tua glória, Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus, dá uma noite de paz ao teu povo, cobre com teu sangue, livra do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos.